Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje vamos falar um pouco a respeito de fisioterapia em animais. Nossas convidadas, a doutora Andréia, que é médica veterinária e também professora da PUC Minas, e a doutora Maura, que também é médica veterinária e especialista, né, em fisioterapia, ambas especialistas, né, em fisioterapia animal. Doutoras, é um prazer recebê-las aqui no programa e falarmos de um assunto que eu acredito que seja novo, né, para a população. Daí é um prazer, Luciana, a gente estar aqui no seu programa, muito renomado, né, de Saúde em Dia. Muito obrigado. E assim, é uma honra a gente realmente poder discutir um pouquinho dessa área nova na medicina veterinária. Com certeza. Ficamos muito felizes com o convite para esse programa, muito obrigado e estamos satisfeitos de estar aqui para divulgar o nosso trabalho. Prazer é nosso recebê-las aqui. Doutoras, eu sei que vocês têm um trabalho, vocês têm uma clínica, o que vem a ser a Gatino Fitness? Tá, Gatino Fitness, assim, foi criado como um centro de reabilitação animal, assim, com foco no bem-estar dos pets, principalmente, para trabalhar com a parte da fisioterapia e acupuntura. Certo. Surgiu também da necessidade em que nós tínhamos na clínica geral de ter um acompanhamento no pós-cirúrgico de alguns pacientes, então nós tivemos essa ideia, olha, precisamos assistir esses pacientes, né? Lógico. Então a Gatino Fitness trata disso, de fisioterapia e acupuntura veterinária. Quais os animais que vocês tratam na fisioterapia? Ou os mais tratados pela fisioterapia? Então, na verdade, para o tratamento fisioterápico na área da medicina veterinária, você pode estar tratando qualquer espécie Todos animal, animais, assim, tanto né? animal silvestre quanto qualquer animal doméstico. E assim, tanto é que na história da fisioterapia começou muito com o trabalho em cima de equídeos. Certo. Mas daí lá na Gatino Fitness... Na Gatino Fitness a gente atende o principal, as espécies principais são os cães e os gatos. É o que mais tem, o que né? mais tem. Quase todo mundo tem um cachorrinho, um gatinho em casa, né? Mais de um, né? Mais de um, né? Coleções, né? No ranking brasileiro, eles ainda são um carro-chefe, né? Gato em segundo lugar, o cão, depois vem as aves, né? Os hamsters. Nós atendemos também aves, já atendemos também felinos silvestres, né? Então, o que aparecer, na verdade, a gente que é passível de uma reabilitação, a gente trabalha. Quando que surgiu a fisioterapia veterinária? Então, a fisioterapia veterinária como especialização, assim, uma especialização recente dentro da área. Certo. Assim, aproximadamente nos últimos 15 anos. E quanto ciência, assim, quanto especialização. Se a gente se aprofundar no histórico da reabilitação, então praticamente desde quando surgiu a medicina veterinária, mas sem o conhecimento e as ferramentas que a gente encontra hoje. Já usava, mas hoje, lógico, né? Isso, exatamente. Mas Muito usava de melhor. uma forma muito empírica durante todo o processo. Então, o conhecimento foi sendo acumulado e gerou-se a especialização nos últimos 15 anos. Se você for pensar que a fisioterapia completou 40 anos, né, em 2009, a fisioterapia veterinária, a gente acompanhou essa evolução também, né? E agora nós estamos nos profissionalizando dentro da área, com mais recursos, né, e mais tecnologia. Eu acredito, né, a curiosidade, porque acho que poucas pessoas, né, ouviram falar em fisioterapia em animal, né? Então acho que é um assunto muito legal e acredito que nossos telespectadores vão aproveitar muito, e quem não tem um animalzinho, né, como vocês disseram agora há pouco, né? Exatamente. Explica um pouquinho como que funciona essa fisioterapia em animal. Olha, parte de uma avaliação inicial, né? Nós trabalhamos animais que passaram por uma cirurgia eminente, né, um dano eminente, e vai desde a colocação do gelo ali no pós-cirúrgico até a utilização de laser terapêutico lá no nosso centro de reabilitação. Então, cuidados simples, como a indicação do tutor, como ele deve proceder nesse pós-cirúrgico, doenças também metabólicas a gente atua. Então, a fisioterapia ela é multidisciplinar. Nós vamos abordar como um todo a recuperação daquele paciente, seja por um processo agudo ou um processo crônico. É que quando a gente fala da questão de reabilitação,
A gente tem que pensar o primeiro foco, o bem-estar do animal. Certo. E nesse processo, a gente trabalhar não só com o indivíduo numa situação de trauma assim, iminente, num pós-operatório, como a doutora Amara comentou, mas do jovem ao idoso. Tanto é que um dos principais clientela assim, que nós temos já são os idosos, assim, justamente para ter a garantia do processo Certo. degenerativo crônico, para a gente dar a garantia Que é de inevitável, bem-estar. né? Então é a inevitável. consequência dos anos, né? O desgaste. O desgaste, né? Desgaste. Bom, vocês falaram da fisioterapia veterinária. E a acupuntura veterinária, como que funciona? A acupuntura veterinária também já é uma ciência milenar, assim, que já tem na origem dela, assim, na China, se tratando com os cavalos de guerra. Então, foi uma ciência, né, assim, muito observacional. Certo. E da mesma forma, ela vem sendo trazida e entrou como especialização para dentro da medicina veterinária. Ela já tem mais idosa, digamos assim, uns 20 anos, aproximadamente 20 a 25 anos de conduta. Certo. Mas tanto é que já temos dentro da medicina veterinária o mapa próprio de acupuntura, que é do cavalo, e os outros mapas que são adaptados dentro da bovinocultura, para o cachorro, para o gato, inclusive também para animais silvestres. Então já abrange Muito diversas bom. espécies animais. Quando a gente fala de mapa, a gente fala dos pontos onde a gente vai inserir a agulha. Certo. Ou usar outras terapias como o aquecimento daquele ponto de acupuntura, né? Então, alguns animais que não se tem um mapa próprio é inspirado em alguns pontos da acupuntura no cavalo. Porque na China, esses cavalos eles levavam frechada e aí o chinês que estava ali conduzindo o cavalo percebia que uma lesão que ele tinha na perna começava a não claudicar mais, não mancava mais. Então ele começou a associar aquela flechada a um ponto que curava aquele claudicar do cavalo. Então Certo. a observação é que trouxe a existência destes mapas. Uma curiosidade, a técnica de acupuntura em animais é a mesma em humano? É mesmo. A técnica, né? Lógico que os pontos Sim. talvez, né? Os diferentes, pontos, né? Existe uma certa diferenciação assim, em relação aos pontos mais usados dentro da medicina humana, dentro da medicina veterinária. E tem algumas técnicas da medicina humana que não daria para estar utilizando no animal pelo fato do pelo. Com certeza. Doutoras, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. E hoje com as doutoras Andréia e doutora Maura. Qual profissional que está apto a fazer a fisioterapia animal ou veterinária? Na área da medicina veterinária, só o médico veterinário, porque é o único profissional que realmente está capacitado para fazer o desenvolvimento dessa ferramenta, né, terapêutica, Certo. nos animais domésticos, por conta da formação do indivíduo. Porque Então, todo diferenças médico anatômicas- veterinário, teoricamente, ele pode fazer a fisioterapia, desde que ele faça especialização. a especialização, Isso. né? Lógico, Isso. com certeza. Me fala uma coisa, quando que é indicada a fisioterapia veterinária? Em todos os casos. Obesidade, tratamento pós-cirúrgico, que é o tratamento de lesões agudas, no condicionamento físico cardiopulmonar, todos os casos. Você pensou em alguma patologia, alguma doença que fez o seu animal mudar o comportamento, ele já está apto e é um provável candidato à fisioterapia e acupuntura e outras terapias da reabilitação. Então, teoricamente, né, não há necessidade de ter sofrido um trauma, alguma coisa assim, para fazer a fisioterapia. Então, pode ser mais, como você acabou de dizer, obesidade, né, Sim. Sim. resistência. Condicionamento físico, até comportamento. Até no comportamento a gente atua. Por exemplo, a gente trabalha com o adestramento também, porque esses pacientes eles Que legal. têm que seguir um cronograma dentro da reabilitação. Esse cronograma quer dizer o quê? Uma pista específica, fazer exercícios de agachamento, passar por cima de obstáculos para melhorar o seu aporte físico e aumento de amplitude do movimento do braço e da perna. Poxa, que legal. Então o adestrador ele trabalha diretamente com a gente. E isso melhora os nossos resultados. Lógico. E melhora também o comportamento do paciente.
Com Um certeza. paciente arredio, um paciente muito agressivo, ele acaba diminuindo essa agressividade à medida que o tratamento evolui. E também com o controle. Muitas vezes o animal se torna agressivo por conta de dor. E dor no animal doméstico, assim, não é algo muito fácil de ser detectado, principalmente em gato. Dependendo da personalidade do animal, assim, ele não demonstra. E às vezes ele tem uma reação de agressividade, achando, não, o comportamento dele é agressivo, mas pode ter algum quadro de dor, algum problema ali por trás, que daí dentro do trabalho, da fisioterapia, a gente vai controlando a dor e vai melhorando para a questão comportamental. Uma consulta com vocês. Eu tenho um bulldog francês. Ele anda... Bulldog. Bulldog francês, né? Eu moro em apartamento. Ele anda 4 quarteirões no máximo, ele para. Ele deita, abre as patinhas e fica. É normal isso ou é coisa do bulldog mesmo? Ou tá faltando preparo físico As mesmo? duas coisas. O bulldog, ele tem um nariz curtinho, então a capacidade respiratória dele é um pouco prejudicada pela raça mesmo, pelo desenvolvimento dessa raça. Aumento de peso, diminui a condição e a quantidade que ele vai caminhar, né? E ficar em casa parado. Fico em casa parado, eu não quero andar nem no próximo quarteirão. Não precisa nem ser um mais bulldog. tranquilo, pra que eu vou me forçar, Por que né? eu vou andar? Aí, e a periodicidade também do exercício. Você sair com o cachorro uma vez por semana é igual o atleta de fim de semana. Ao invés de melhorar, causa mais lesão. Então você não me pergunte quantas vezes eu saio por semana com ele. A cada 15 dias, né? Não vamos perguntar. Não vamos entrar em detalhes. Todos os animais que passam por uma cirurgia, há necessidade da fisioterapia? Digamos que seria bom, porque assim, independentemente do procedimento cirúrgico, assim, nós temos recursos fisioterapêuticos que auxiliam nessa recuperação, nessa fase do pós-operatório, independentemente da causa do processo cirúrgico. A cicatrização, inclusive, né? Por exemplo, pode ter sido um corte abdominal, que ali naquela cicatrização eu vou ter prejuízo da função do paciente. Então a fisioterapia já ajuda na próprio pós-cirúrgico imediato. Então a fisioterapia no animal, ela pode auxiliar inclusive na recuperação dos pacientes. Sim. Sem dúvida. Com certeza, e acelera o tempo de recuperação Isso é e importante. diminui o uso de medicamentos Melhor de ainda, controle né? de dor. Doutoras, quais os animais que são mais propensos à obesidade? Acho que o problema da obesidade, assim como na medicina humana, assim, tá vindo por questão de mau hábito, assim, de orientação na parte de alimentação. Então, o problema de obesidade pode estar acometendo todos os indivíduos, assim, independentemente de raça. Mas a gente vai ter Certo. alguns que vão ter uma tendência maior. Um labrador, assim, que vive para comer, então é um exemplo de uma raça típica propensa a desenvolver propensa a processo de desenvolver, obesidade. Mas aí né? a gente pode ter um golden. Nós já tivemos o atendimento de uma golden, assim, que pesava 63 quilos. Nossa. Então é um processo. É o dobro do peso que um cachorro deve ter, né? E eu acredito que é a mesma coisa do humano, vai desencadear diabetes, hipertensão, não é? O resultado é esse. Problemas metabólicos que podem ser oriundos da obesidade, mas também tem alguns problemas metabólicos que causam a obesidade. No caso dessa Golden, ela tinha hipotiroidismo. Então, uma Justificava. realização de exames é fundamental. Não é só, nossa, ele come muito. Não, precisa passar por uma avaliação. Vocês comentaram agora, né? Acabaram de comentar a respeito da alimentação do animal, que tem muito a ver. Realmente isso é importante. Hoje em dia, a maioria dos donos, né, de cachorro dão ração. Um tempo atrás, era mais alimentação, tipo assim, o que sobrava do almoço, o que sobrava da janta. O que vocês dizem disso? Que eu li um artigo falando que o cachorro, que a ração é importante, mas que melhor que a ração seria uma alimentação natural. E aí, o que vocês dizem? Do ponto de vista nutricional, a ração, o que é a ração? A ração é um pelletzinho lá, ele tem alguns nutrientes de nível básico para o cachorro ter o seu desenvolvimento. Tá. Então eu vou ter sódio, potássio, então ali já está balanceado.
Está bem balanceada a alimentação dele, né? Eu tenho níveis máximos de nutrientes e tenho níveis básicos. Algumas rações que são mais caras, elas têm antioxidantes, como o ômega 3, por exemplo. Então, o preço da ração está totalmente associado a isso. Aos componentes. Quando dava-se comida para os animais viviam menos. A comida do resto, né? Que a gente sempre escuta isso, né? Então, olha aí, respondendo, né? O desenvolvimento da nutrição e da medicina veterinária fez esses animais viverem mais. A nutrição natural, ela é eficiente sim, só que não é só eu pegar uma comida, cozinhar sem sal e sem açúcar e dar para o animal, porque aí ele vai estar faltando os nutrientes. Exatamente. O que nós fazemos lá na Gatino Fitness? Nós balanceamos essa dieta. Você quer dar alimentação natural para o seu cachorro? Ok, você tem tempo para cozinhar? Com certeza, porque a ração é muito mais prático, já está pronta, não tem que aquecer, não tem que fazer nada, é só colocar. Nós temos... Na evolução da indústria, assim, na evolução, se a gente pensar na evolução do conhecimento da medicina veterinária nos últimos 20 a 30 anos, assim, nos deparávamos com essa situação do animal ficar no quintal e era o resto que comia. Hoje ele está na nossa cama. Com certeza. Está mais dentro de casa do que no quintal, né? Fora. Na verdade, expulsa a gente e fica dentro de casa. Assim, isso que eles estão fazendo. E a indústria na área da alimentação animal foi se especializando também. Tanto é que hoje a gente encontra no mercado aquela ração que é para o indivíduo que tem problema renal, o indivíduo que é obeso, por raça, por idade. Só que a gente tem que pensar que isso vale para uma parcela da população, não necessariamente para o seu indivíduo. Por isso que lá na Gatino Fitness a gente faz o balanceamento assim, da dieta desses animais. Então, você está querendo alimentação natural, então vamos fazer o balanceamento. É mais prático assim, a ração adquirida no mercado, mas dependendo do perfil da ração, né? do animal, você tem que fazer alguma suplementação. Depende da ração e do perfil do animal. Se é um animal que já tem algum histórico de doença, então você vai ter que fazer adaptação na dieta. E aí manda se manipular. Então a pessoa vai cozinhar, vai ter lá a cápsulazinha manipulada dos nutrientes para satisfazer a necessidade daquele indivíduo. Então tem... Ou seja, tem todo um controle, né? Sim, você não pode só optar por dar uma ração natural, que seria o arroz, o feijão, a carne, a cenoura, porque você vai levar a problemas metabólicos. Então tem muitos trabalhos publicados hoje de mandíbula de borracha, ou seja, o animal faltou cálcio. Então você não pode simplesmente decidir fazer isso. E se a empresa que está te fornecendo esse alimento, ela tem os níveis básicos, ok, mas se não tem, aí você começa a pensar, olha, não está ok. Então aí é preferível a ração. E o nível básico vale assim para uma parcela da população, não necessariamente para o seu indivíduo. E um problema que a gente encontra na área de felinos, com essa onda de achar que o gato assim é um vegano. Então, não. Assim, não é bem isso, Não né? é bem isso. Assim, o felino, assim, o trato digestório dele é muito primitivo. Ele é um carnívoro por natureza. Assim, não adianta querer ofertar carne para esse indivíduo. Tem que comer carne. Doutoras, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de fisioterapia veterinária. Inclusive, agora há pouco nos comerciais, né, durante os comerciais, vocês comentaram também a respeito da nutrologia. Vocês também fazem esse trabalho. Explica para os nossos telespectadores como que funciona. Assim, na área da nutrologia, assim, é uma consulta visando especificamente a questão nutricional, para estar tirando essas dúvidas. O que é melhor, uma ração seca, uma ração úmida, uma alimentação natural? E algo que a gente sempre tem que pensar, que a ração, a parte da indústria, projeta assim, a sua ração, seja para o animal de pequeno porte, grande porte, para atingir sempre uma média da população. E o seu animal assim, tem uma característica de andar muito, andar pouco, ele tem algum problema endócrino, alguma osteopatia, algo que é incapacitante, então ele necessita de uma alimentação específica para o indivíduo. Isso não quer dizer deixar de dar ração, mas muitas vezes suplementar, que é onde entra a consulta na área da nutrição.
E como, além da consulta específica na nutrição, nós fazemos esse trabalho também para o paciente da fisioterapia e da acupuntura. Porque às vezes é necessário uma suplementação de ômega 3, por exemplo, que funciona no organismo como um anti-inflamatório natural. Então, isso tudo para fazer reduzir as medicações, por exemplo, que tratam a dor. Então, nós vamos reduzindo essas medicações com as terapias, né, com a movimentação daquele corpo, que às vezes está parado por um tempo, e com a nutrologia também. Doutoras, como que a fisioterapia trata uma obesidade? Então, acho que daí, no processo de obesidade, como a doutora Maura já havia comentado anteriormente, a gente primeiro tem que ver a causa desse processo. Se é devido a um problema endócrino do animal, alguma outra patologia prévia que ele já vem, que desencadeie o processo de obesidade, como o hipotiroidismo, por exemplo, mas existem outras patologias associadas, assim, ou se é um distúrbio alimentar, muitas vezes provocado pelo proprietário. Com certeza. Assim, vamos tomar o vinho com a nossa castanhinha, a bolachinha. A bolinho da tarde, tadinho, meu cachorro ele tá olhando, né? Vamos jogar. Olhando, né? Ele tá na mesa ali pedindo comida, né? E é um momento de interação que o tutor tem com o cachorro. Então, o alimentar é gostoso. Então, você sente aquele prazer. Eu tô comendo aqui um queijinho, eu tô levando o meu queijinho ali pro meu cachorrinho. O que acontece na obesidade? Você tem que gastar mais do que você ingere. Não necessariamente dar um queijo branco para o cachorro você vai estar causando um aumento de peso. Mas se ele fica dentro de casa o dia inteiro e dorme o dia inteiro, ele vai ganhar peso. Com certeza. Então, na fisioterapia, a gente tem a esteira que é dentro da água. Você vai conseguir um gasto calórico maior. Você tem os exercícios que o adestrador faz também. A gente tem a cinesioterapia que é preparada. Então, cada indivíduo vai ter um exercício específico para também não sobrecarregar as articulações, porque um animal obeso ele já começa a sobrecarregar a articulação, aí ele tem um probleminha de joelho, um probleminha de ombro, então a gente não só diminui a ingestão calórica, mas também, e isso não quer dizer a quantidade, às vezes a qualidade do que ele está ingerindo, e começa a gastar o peso com a gente lá, fazendo os exercícios, né? Doutoras, os animais mais idosos, independente de patologia, de qualquer doença, é necessário fazer a fisioterapia? É interessante, porque o objetivo fundamental, quando a gente vai estar falando do processo de reabilitação animal, a gente pensa, não, é uma patologia e tem que curar. Só, não. Né? É assim, o nosso foco fundamental é o bem-estar do indivíduo. E ele estando feliz, contente, assim, dentro... Há pouco tempo atrás, eu escutei de um proprietário, de um tutor. Falou assim, não, o cachorro feliz não fica doente. De um cliente nosso. Então, eu geralmente, depois que ele falou essa frase, assumo. Com certeza. Cachorro feliz não fica doente. Então, não só os animais, como os humanos também, né? Gente feliz é melhor. Exatamente. Né? Então, o objetivo do tratamento do fisioterápico no indivíduo idoso é dar qualidade de vida, para ter um envelhecimento saudável. É aquele cachorrinho que está em casa e você começa a perceber que ele não está subindo no sofá. Né? Ele é idoso, aí você pensa, não, é porque está velhinho. Às vezes, não. Às vezes ele não sobe mais no sofá como ele fazia antigamente, porque o joelho dele já sofre um pouquinho. Já vem dor, né? Aí você tem uma casa com piso muito liso. Então, isso tudo, o tratamento do animal obeso, o animal idoso, ele consiste em adaptação não só do animal, né, fazer a fisioterapia, o alongamento, né, o pilates canino, como também preparar a casa. Piso liso até pra gente é ruim. Então a gente instrui o tutor a colocar tapetes pela casa e o cachorro, ele é tão inteligente que ele começa a pisar só no tapete. É mais fácil para ele caminhar, É mais fácil, ele não escorrega. Os animais que são peludinhos, por exemplo, o coxim, que é a patinha, não pode ter pelo, porque ele escorrega. Então isso tudo são orientações que são passadas para esses animais. Então a gente acompanha o tutor também nessa jornada. Que é importante, né? Tem que aprender. Verdade. Doutoras, uma curiosidade. A fisioterapia veterinária, vocês usam algum equipamento ou não?
Então, quando a gente pensa no tratamento fisioterápico, assim, o uso da mão, assim, a gente consegue tudo. Mas, como a gente visa o ganho mais acelerado, entre aspas, assim, do paciente, nós temos vários outros recursos fisioterapêuticos. Então, como a laser terapia, assim, um aparelho de laser mais específico para fisioterapia, do ultrassom terapêutico, assim, um equipamento para trabalhar com eletroterapia e outros, assim, equipamentos e outros recursos e o que é a menina dos olhos, que é a hidroesteira. Assim, que é uma delícia. Porque a hidroesteira, o animal ele anda na esteira e aí eu consigo regular o nível de água. Então, se eu quiser que ele nade, se for um animal pequeno, a nossa esteira comporta e ele pode nadar também. Ele vai andar, por exemplo, como se estivesse na praia, né, arrastando a água. Nesse movimento que ele faz, ele fortalece um pouco a musculatura, que é o que a gente visa. Porque um problema ósseo, por exemplo, falando especificamente de osso, ele não se mantém sem a musculatura. Sim. Então a gente trata essa musculatura. E o laser, por exemplo, ele diminui a inflamação, ele aumenta a capacidade que a célula tem de se regenerar. Então ele já é utilizado em alguns casos logo no pós-cirúrgico. Entendeu? Doutoras, e antes de terminarmos, eu gostaria que, se possível, vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Então, primeiro, principalmente para os donos, né, de animais. Para os donos, né, assim. Então, primeiro, assim, agradecer a oportunidade de estar aqui, da gente estar falando dessa área que é nova. Um prazer. Assim, que na Gatino Fitness a gente é o primeiro centro de reabilitação animal na região do sul de Minas, noroeste de São Paulo. Então, estamos trazendo essa novidade aqui para a região. Com certeza. E foi um prazer a gente bater papo aqui. O prazer é todo nosso. Eu quero deixar uma mensagem para o tutor, né? Tente outras terapias, entendeu? Não só trate o seu cachorro com medicamentos alopáticos, não só fique dando remedinho todo dia. Nós temos outras terapias que podem ajudar a diminuir a dor, a melhorar o condicionamento físico do seu animal e melhorar a vida dele como um todo e a sua também, né? Com certeza. Porque você sofre quando você vê seu bichinho sofrendo. Então a gente faz avaliação, a gente olha qual que é o melhor tratamento para ele e a gente consegue abordar tudo que você às vezes tem necessidade, mas não sabe bem como funciona. E vocês têm algum e-mail, um WhatsApp, um telefone para deixar para os telespectadores para procurarem por vocês, né? Tirarem uma dúvida, né? Pode ser? Pode, assim, daí pode... Os tutores, né, podem estar entrando em contato para estar tirando dúvidas assim, no telefone, que daí para o WhatsApp, que é o 35 9156 9768. Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp. Joia. Assim, ou assim, no Centro de Reabilitação Gatino Fitness está ao lado da Clinicão Veterinário. Daí entrar em contato via Clinicão. E aí a gente tem o site, né, que é a Gatino. Então, www.gatino.com.br, você pode também deixar o seu e-mail para a gente, que a gente entra em contato com vocês. Doutoras, foi um prazer conversar com vocês e uma coisa nova, né, para todo mundo, foi muito bom. Muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.